Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula. Dessa vez eu trouxe para vocês aqui um ponto gramatical que eu sei que enrola muito a cabeça de todo mundo, que é o yori. O yori, ele é usado quando a gente vai fazer comparações entre dois pontos distintos, ou seja, quando você vai dizer que uma coisa é mais do que outra coisa, é mais algo do que outra coisa, ou então quando você vai dizer que uma coisa não é tão nananã quanto outra coisa. Enfim, a gente está fazendo uma comparação entre duas coisas. Vamos ver alguns exemplos aqui primeiro e depois desses exemplos eu vou dar para vocês uma dica que vai ajudar vocês a desenrolarem o yori de uma vez por todas, porque eu sei que muitos de vocês têm problemas para entender qual deles é o que é mais, qual deles é o que é menos. Então, primeiramente o que eu quero dizer para vocês é que o yori, ele pode ser traduzido como mais que. Mais que. O yori, ele é mais que. Vamos ver isso em frases. A gente tem, por exemplo, aqui na frase 1. Brasil wa Nihon yori atsui desu. Brasil wa Nihon yori atsui desu. Isso significa que o Brasil é mais quente que o Japão. O Brasil é mais quente do que o Japão. A gente colocou aqui o yori junto com o Japão, Nihon. Então, Nihon yori seria mais que Nihon, ou seja, mais do que o Japão. Continuando, exemplo 2. Kono restaurant wa ano restaurant yori yasui desu. Kono restaurant wa ano restaurant yori yasui desu. Então, eu estou dizendo que este restaurante é mais yasui, é mais barato do que ano restaurant, aquele restaurante. Então, esse aqui é mais barato que aquele. Eu estou fazendo a comparação entre dois restaurantes. Então, ano restaurant yori, mais do que aquele restaurante. Então, mais do que aquele restaurante, este restaurante é mais barato. Ele é barato. Vamos para a terceira frase. Kyou wa kinou yori isogashikatta desu. Kyou wa kinou yori isogashikatta desu. Eu estou dizendo que hoje, kyou wa kinou yori, mais do que ontem, isogashikatta desu. Eu estava isogashi, eu estava ocupada. Isogashi é um adjetivo que significa ocupado, atarefado, e ele está no passado aqui. Apesar do desse, ele está no passado. Kata, isogashikatta, né? E nessa frase eu estou querendo dizer que hoje, comparado com ontem, né? Kinou yori isogashikatta. Então, mais do que ontem, hoje, isogashikatta desu. Eu estava atarefada. Ou seja, se eu for comparar, né? Qual dos dois eu tô mais atarefada? Hoje, né? Comparado com ontem. Mais do que ontem, hoje. Vamos para a última frase. E essa frase aqui é um pouquinho diferente, na verdade. Eu trouxe só porque é o mesmo yori. E aí eu quero dar uma coisa de bônus para vocês. Aqui nós temos Sore yori ano reporto o okutta. Sore yori ano reporto o okutta. Sore yori aqui você pode lembrar como uma expressão que significaria mas mudando de assunto. Mas mudando de assunto para algo mais importante. Ou então, antes que eu me esqueça, a gente usa muito isso em português, né? Antes que eu me esqueça, você usa isso quando você vai mudar, né? A gente usa isso, aliás, quando a gente vai mudar de assunto para uma coisa que a gente considera mais importante do que a gente estava falando antes, né? Então, esse seria o sore yori, né? Sore yori, esse sore indicaria aquilo que a gente estava falando antes. Vamos supor que eu tô falando contigo aí sobre a novela de ontem, o dorama que passou na televisão ontem, e aí eu lembro, será que ela entregou o relatório que tinha que entregar hoje? E aí eu mudo de assunto. Sore yori, mais do que isso que nós estamos falando agora. Sore yori, aí eu vou falar o que é mais importante, né? Ano reporto okutta, você mandou aquele relatório? Aqui a frase tá informal, né? Okutta é okurimashita, né? Então, isso é um bônus para vocês verem e usarem
Vocês com certeza vão trombar com isso por aí. Então eu quis trazer para vocês. Soreyori quer dizer, além disso, mais importante do que isso que nós estávamos falando, né? E aí você puxa o outro assunto, né? E no caso aqui foi sobre o relatório que eu coloquei. Agora, vamos voltar para essas frases e eu quero ensinar um truque para vocês que vai fazer com que vocês não errem jamais essa questão de quem é mais o quê, né? Algumas pessoas falam, o que vem primeiro, o que vem depois, mas isso não cola. Por quê? Porque essas coisas podem ser trocadas de ordem. Da mesma forma que eu tenho Burajiru wa Nihon yori atsui desu, eu posso trocar isso de ordem e eu posso falar Nihon yori Burajiru wa atsui desu. E não tá errado. Na língua japonesa, a gente pode trocar as coisas de ordem de um jeito muito louco, assim, contanto que as partículas fiquem no lugar certo, tá sussa. Na maioria dos casos, não tem problema trocar. Tem umas coisinhas, assim, que se trocar de lugar, fica meio zoado. Mas tem muito bloco que dá pra mexer, né? Então, por isso, se você não souber a real função das coisas, das partículas dentro da frase, e você achar que é porque esse veio primeiro, esse veio depois, você vai se fuder de vez em quando, tá? Então, cuidado com isso. Ó, Burajiru wa Nihon yori atsui desu. O truque aqui é você esconde aqui o que tá com o yori. Esconde o que tá com o yori e você vai ver a verdade. Então, vamos supor que a gente esconde o Nihon yori. O que a gente tem? Burajiru wa atsui desu. Burajiru wa atsui desu. O Brasil é quente. Então, quem é o quente aí? É o Brasil. O quente da comparação é o Brasil, tá? Vamos ver aqui a segunda frase. Kono restaurant wa ano restaurant yori yasui desu. Vamos tirar isso aqui. Então, kono restaurant wa yasui desu. Então, este restaurante é que é yasui, comparado com aquele restaurante, ano restaurant yori. Vamos para a terceira frase. Kyou wa kinou yori isogashikatta desu. Vamos tirar a parte do yori. Então, kyou wa isogashikatta desu. Então, hoje eu estava isogashikatta, né? Então, veja que simplesmente fazendo isso, tirando, você percebe o que é a verdade. O que eu estou afirmando aqui? Eu estou afirmando que o Brasil é quente comparado com o quê? Com o Japão. Então, ele é quente mais que o Japão. Mais que o Japão. O Burajiru é mais que o Japão, atsui. E aqui, este restaurante, mais que aquele restaurante, é yasui, né? Eu acho que eu falei yasui aqui, eu falei atsui. Espero ter falado atsui. Atsui, yasui. Atsui, yasui. E aqui na 3, kyou wa kinou yori isogashikatta desu. Kyou wa isogashikatta desu. Kinou yori. Hoje estava atarefado, eu estava ocupado mais do que ontem, né? Então, essa é a pegada do yori, tá? Então, se você é uma pessoa que se confundia com o yori, usa essa técnica que eu expliquei para você aqui, que vai ser muito mais fácil de você lembrar a partir de agora. Você nunca mais vai errar nenhuma questão com yori se você lembrar disso, tá? Eu costumava dizer que é muito fácil pensar que quem está com yori perde a comparação. Ou seja, se você compara duas coisas, a que está com yori é a que é menos, né? É a que é menos. Mas assim, rola muito porque a ideia é que o yori é mais que, mas mais que sozinho não faz sentido, né? Tem que ser junto com a frase toda. E isso em português fica uma frase estranha. A gente fala assim, por exemplo, o Brasil, mais que o Japão, é quente. Isso é muito esquisito em português. É muito esquisito. A gente falaria, o Brasil é mais quente que o Japão, né? Não é uma construção muito de português brasileiro, né? Então, depois que eu passei um tempo ensinando, eu percebi que a melhor forma era isso que eu expliquei para vocês, de você esquece o que tá com yori, pega e risca isso aqui, esquece o que tá com yori, esquece. A gente vai ter Burajiru wa atsui desu. O Brasil é quente, mais do que o Japão. Se você pega isso aqui e você joga no final da sua tradução, mais que, aí faz sentido.
O Brasil é quente mais do que o Japão. Esse restaurante é barato, mais que aquele restaurante. Hoje eu estava ocupada mais do que ontem, tá? Isso é uma coisa que se vocês levarem para frente, vocês nunca mais vão confundir e vocês vão conseguir acertar qualquer questão de Iori que apareça para vocês. Eu quero agora que você pegue um caderno e anote essas frases, anota os kanjis também, galera. Se vocês não conhecem esses kanjis aqui, aproveita a oportunidade para vocês lembrarem de mais kanjis. Pega o caderno, anota tudo e, pelo amor de todos os santos, quando você escrever isso no caderno, não coloca furigana em cima. Não coloca furigana em cima, por favor. Por quê? Senão você vai pegar mania de até nas suas próprias anotações você tentar ler o furigana de cima. Você não vai olhar para o kanji, tá? Faz uma promessa para Mônica Sensei aqui agora e não escreve furigana nos kanjis do caderno, tá? Ah, mas eu vou ter que pesquisar de novo depois. Não tem problema. Não tem problema, amigo, amiga, não tem problema. O problema vai ser se você colocar leitura e você ficar viciado em ficar lendo leiturinha em cima, tá bom? Combinado? Beleza. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Coloca aqui nos comentários qual tópico gramatical você gostaria que eu explicasse da próxima vez. Quem sabe no próximo vídeo eu não trago para vocês. Eu espero que vocês tenham curtido e até a próxima. Tchau, tchau!